Aleluia. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. E eu vou copiar um pouco aqui os títulos das mensagens da Laís. Ela normalmente tem uns nomes mais bonitos de títulos de mensagem. Então vai ser assim: gratidão, a chave para viver a expansão. Amém? Ela já pregou sobre as chaves da expansão e agora eu estou esticando um pouquinho mais a mensagem aqui. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 17, verso 11. Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles no caminho, enquanto eles estavam indo para os sacerdotes, foram purificados ou foram curados. Um dos 10, repita comigo, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Até aqui. Sabe, irmãos, quando nós estamos lendo esse texto, isso aqui me saltou várias coisas aqui interessantes. O primeiro ponto é: existiam 10 leprosos, 10 pessoas que estavam com lepra. E eles não podiam, naquele tempo, ficar dentro da cidade, dentro das muralhas. Então eles tinham que ficar do lado de fora. Então, enquanto Jesus estava trafegando de uma cidade para outra, antes de entrar na cidade, ele vê essas pessoas. E aquelas pessoas, conhecendo a fama de Jesus, sabendo quem era Jesus, gritam para ele: Jesus, mestre, tenha compaixão ou compadeça-te de nós, nos cure. E Jesus então dá para eles o quê? Uma direção, um comando, uma palavra, dizendo o seguinte: vá até os sacerdotes. Entenda, Jesus poderia virar muito bem e falar com todos eles e dizer: olha, sejam curados. Eles estariam curados instantaneamente. Ou então: olha, levanta daqui, vai tomar um banho no rio mais próximo daqui, e quando você sair você vai estar curado. Mas não, nesse caso específico, Jesus queria que eles fossem até os sacerdotes. Por quê? Porque era importante que tivesse então exatamente este milagre, para que os sacerdotes vissem também que Jesus estava operando em milagres. Mas entenda, esses 10 leprosos levantaram e foram em direção a um comando. Sabe, nós temos falado aqui durante este ano, nós estamos agora finalizando o mês de março, e nós estamos dizendo que 2023 é o ano da expansão. Glória a Deus. E isso foi um comando da parte de Deus para nós, como liderança da igreja, que este era o ano da expansão. Então, da mesma forma que Jesus deu um comando para aquelas 10 pessoas, e elas, ao reagirem com aquele comando, foram curadas, nós também temos um comando, uma direção da parte de Deus a nos dizer que nós estamos expandindo, que nós estamos no ano da expansão. Por isso, a primeira parte que eu quero falar para você sobre esse texto é: acredite naquilo que Deus tem falado para você. Amém. Assim como esses leprosos acreditaram no comando de Jesus, que eles deveriam se apresentar aos sacerdotes, e talvez a fé deles era que ao chegar nos sacerdotes eles seriam curados, ou que os sacerdotes os curariam. Da mesma forma, nós temos uma palavra, que esse ano é o da expansão. É o ano da expansão. Por isso, se você precisa expandir em alguma área da sua vida, se tem algo que está represado e você precisa realmente aumentar, potencializar, escalar isso, acredite na palavra de Deus, porque vai se cumprir. Amém.
E eu preciso reagir com isso. Porque se aqueles leprosos estivessem parados e ao ouvir o comando de Jesus falassem, mais um, e ficassem parados, eles não teriam sido curados. Eles estavam mortos, leprosos. Mas eles reagiram com aquilo. E isso nos mostra que eu e você, nós temos a obrigação de reagir com os comandos de Deus para as nossas vidas. E se o comando esse ano é o ano da expansão, nós devemos assumir isso como uma verdade, dizer, estamos expandir, estamos avançar, estamos crescendo, porque esse é o ano da expansão. Amém? Primeira parte, precisamos reagir com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para que possamos expandir este ano, eu preciso então reagir com o comando que foi nos dado. E qual é o comando? Precisamos expandir. Se nós estamos crendo no novo templo, é o meu e o seu papel começarmos a ter agora um coração de gratidão e começarmos a ofertar, crendo na expansão, crendo que quando mais eu coloco, mais o Senhor vai me dar. Sabe, nós não estamos interessados no dinheiro de vocês. Nós não estamos interessados em nada daquilo que vocês podem fazer. O que nós estamos interessados é comunicar a mensagem de Deus que diz que nós iríamos expandir e você vai ser abençoado. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Assim como o pastor falou agora há pouco, durante o nosso momento de dízimos e ofertas, você só pode dar 100 mil euros se você tiver 100 mil euros. E você só vai dar 100 mil euros se você tiver muito mais. Sabe, eu não acredito naquele modelo de que você precisa vender todas as coisas que você tem e ofertar. A não ser que isso tenha sido uma direção muito clara de Deus. E situações muito específicas. Mas nós ofertamos de acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração. E aquilo que Ele colocar no seu coração, nós precisamos reagir com isso. Mesmo que isso nos custe alguma coisa. Mesmo que isso nos custe, talvez, deixar de ir para um restaurante. Talvez atrasar uma compra de alguma coisa que nós queremos muito. Mas nós precisamos reagir com o comando de Deus, porque haverá um bom fruto nisso, haverá um resultado. Deus quer nos fazermos expandir, Deus tem o interesse de que nós avançamos, cresçamos, assumamos posições maiores e melhores, que sejamos promovidos, que recebamos mais. Sabe, eu não sei aquilo que Deus tem especificamente para a sua vida, mas eu sei que existe um comando este ano para nós, que é, vamos expandir. E nós precisamos reagir com isso. Nós precisamos realmente agarrar essa visão como um comando divino para as nossas vidas. Mas agora nós vamos para a segunda parte. E vai ser o quê? Eu acreditei na palavra. Eu acreditei no comando de Deus. Eu acreditei naquilo que Jesus me disse. Os leprosos. E eles foram ter então com os sacerdotes. E no caminho, eles foram curados. Sabe, Deus poderia ter esperado eles chegarem lá, no final, no destino final, para serem tocados, abençoados. Mas não, eles foram curados no caminho. Isso passa para mim e para você a mensagem que nós iremos expandir. E a expansão vai acontecer durante este ano. Nós não vamos ter que esperar até o final do ano para que a expansão aconteça na minha e na sua vida. Para que você possa desfrutar então das verdades que Deus tem nos proporcionado, da expansão tocar a sua vida. Haverá graça e favor diante de Deus e dos homens durante o caminho. Nós iremos ser tocados durante o caminho. E conforme nós iremos reagindo a isso, Deus vai pegar junto e as coisas vão acontecer. Eu creio efetivamente nisso, meus irmãos. Mas a minha empresa só tem um plano de promoção no março do ano que vem. Se você quer crer que você vai ser promovido em março do ano que vem, amém. Mas eu creio que você pode ser promovido ainda este ano. Não importa o que vai acontecer, portas vão ser abertas e você vai chegar nessa posição de destaque. Empregos vão chegar de forma inesperadas. De forma que você fala, olha, pela minha capacidade humana eu não poderia chegar lá, mas foi Deus. Por quê? Porque nós estamos expandindo. Amém? Só que entenda que quando isso acontecer, e nós já temos inúmeros casos na igreja este ano, estamos em março, e nós temos inúmeros casos de pessoas que estão expandindo. Pessoas que arrumaram empregos melhores, pessoas que já estão a ganhar mais nos seus próprios empregos, pessoas que estão adquirindo coisas que jamais conseguiriam adquirir antes. Por quê? Porque a graça de Deus está fazendo isso acontecer. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento de gratidão que houve naquele leproso.
Eram 10. Os 10 foram curados. Por quê? O princípio para ativar a cura era eles reagirem com a palavra. Da mesma forma, o princípio este ano para que você expanda é você reagir com essa palavra. É você crer que essa palavra é para você. É você se colocar na posição de que você está expandindo. Mas entenda, você vai expandir. Isso vai acontecer. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre os seus comandos. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai acontecer. Mas eu e você precisamos ter em nós o mesmo sentimento de gratidão que houve nesse indivíduo. Não nos outros 9. E isso para nós, talvez você não esteja se vendo nessa situação. Eu não sou um dos 9. Então isso sirva como vacina para você. Mas o que eu quero dizer é, não se esqueça quando você for promovido. Quando você estiver numa posição de destaque, quando um dinheiro inesperado chegar na sua conta, quando você for promovido, quando um emprego novo bater a sua porta, quando alguém te ligar e falar o seguinte, olha, Deus está mandando eu te dar um avião, um carro, uma casa, uma mobília nova. Não se esqueça de quem está proporcionando isso para você. Seja grato. Valorize. Sabe, quando Deus te colocar numa posição de destaque, quando Deus te dá uma remuneração melhor, não se esqueça de dizimar, não se esqueça de ofertar. Não porque nós estamos precisando disso, não porque nós não estamos querendo nisso. Porque nós temos fé o suficiente para que Deus proporcione um dinheiro na nossa conta. Para que chegue uma construtora lá, de repente fala o seguinte, olha, pagaram aqui, está a obra, nós vamos ter que fazer. Deus pode fazer. Nós estamos reagindo com a palavra dele, nós cremos na expansão. Mas nós estamos fazendo isso porque nós queremos que vocês sejam partes ativas disso. Que vocês também toquem na unção de expansão. Que vocês também expandam na vida de vocês. E para isso nós precisamos ter em nós um sentimento de gratidão. Gratidão abre portas. Sabe, muitas vezes nós podemos ver até no mundo natural. Às vezes você era uma pessoa desacreditada na sua função no seu trabalho. E alguém acreditou em você. Alguém te formou. Alguém te treinou. E depois de um determinado tempo, você está numa posição de destaque. E eu tenho certeza que naturalmente você vai ter aquela pessoa que te ajudou em mente. Você vai ter aquela gratidão. Talvez você não tenha tempo de agradecer aquela pessoa, ou talvez você não tenha coragem de chegar e publicamente se expor e falar assim, olha, estou nessa posição porque fulano acreditou em mim. Mas sabe, quando nós olhamos a palavra de Deus, gratidão é um princípio. E nós precisamos ser gratos em tudo. Nós precisamos realmente sermos gratos a quem tem nos proporcionado coisas. Sabe, muitas vezes nós estamos muito presos também só no lado material, porque Deus nos dá, porque nós iremos prosperar, iremos avançar, e eu creio nisso plenamente, porque prosperidade é um princípio bíblico e é disponível para mim e para você, porque a Bíblia fala que nós reinaríamos em vida, e eu nunca vi nenhum rei pobre. Então, assim, pobreza é totalmente diferente de humildade. Ser humilde não significa ser pobre, miserável. Você pode ser um pobre orgulhoso, como você pode ser um rico, completamente humilde, acessível. Agora, a gratidão é a chave para abrir essas portas de expansão. E quanto mais eu sou grato, quanto mais eu reconheço quem tem me dado, mais portas vão se abrindo. E quanto mais eu sou grato, mais portas vão se abrindo. E quanto mais eu reajo com isso, mais vai acontecendo. Então Deus me colocou numa posição de destaque. Eu sou grato a Deus. Olha, Deus, o Senhor me colocou nessa posição de destaque. Eu não estava esperando essa promoção esse ano. Olha, o primeiro mês dessa nova promoção, essa diferença de salário, eu vou ser grato, eu vou ofertar a você, porque foi o Senhor que me deu isso. Sabe, isso é ser grato. Eu não estou lhe falando que você tem que dar todo o seu salário. Eu estou falando assim, essa diferença. Porque até aquele mês você vivia com aquilo. Agora, nesse novo mês, você tem uma diferença. Seja grato. Eu sei que isso nos custa. Ou você acha que não custou? A Bíblia não fala qual foi o caminho que eles andaram até os sacerdotes. Eu não sei se foi 10 metros, 100 metros, 10 quilômetros. Eu não sei se os sacerdotes estavam naquele momento naquela cidade ou estavam acampados fora da cidade. A Bíblia não nos retrata isso. Mas se de 10 apenas um voltou,
é porque com certeza não foi um caminho fácil. Não era um caminho fácil da volta. Ou muitas vezes nós podemos estar nos deslumbrando. Deus nos abre uma oportunidade, de repente eu me deslumbro com aquilo e eu esqueço quem me colocou naquela oportunidade, ou quem me fez chegar até ali. E nós precisamos nos trazer à mente novamente de que tudo aquilo que nós temos foi porque Deus nos deu, porque Jesus conquistou isso para nós mediante o seu sacrifício. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos gerar em nós essa gratidão e sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Seja grato pelo seu emprego, seja grato pela sua família, seja grato, sabe, até mesmo pelo seu chefe que você às vezes não gosta. Seja grato. Afinal, Deus tocou no coração dele para que ele te contratasse, se você estivesse na posição que está. E essa gratidão vai te abrir portas para que talvez você seja promovido para um outro lugar, para que você possa arrumar um novo emprego, ou até mesmo para que o seu chefe seja promovido para outro departamento e entre uma pessoa melhor. Agora, amém. A revelação aí, tá chegando. Mas entenda, o oposto disso também é um problema. Ingratidão é algo gravíssimo. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Já estão brincando comigo, dizendo que é impossível pregar sem citar Romanos. Mas amém. Eu não vou falar para vocês que Romanos é a constituição do crente, porque eu já conto isso todos os cultos, né? Tá quase a história do sapato do pastor Márcio. Se você ainda não viu, procure depois lá no YouTube, nas ministrações, deve ter alguma tag lá, se colocar a história do sapato, verbo porto, deve aparecer algum vídeo ali. Amém? Então Romanos no capítulo 1, até mais ou menos no capítulo 3, ele vai mostrar a condição do homem no pecado, a condição do homem afastado de Deus. Amém? E nós vamos ler então aqui Romanos no capítulo 1, verso 18 em diante, ganhar um tempo aqui. Diz assim, 18: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, através de Jesus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que lhe deram graças. Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não foram gratos. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso mesmo, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Sabe, eu não vou me aprofundar nessa parte final aqui do texto, mas vocês devem ter entendido do que está se falando. Mas o que eu quero dizer para você é, a condição do homem se tornou uma desgraça. É uma desgraça quando ele está afastado de Deus. Porque o homem se acha sábio, se acha esperto, acha que está tudo certo na sua própria mente, mas ele está simplesmente adorando o seu próprio corpo, adorando o seu próprio pensamento, as suas próprias imagens, aquilo que ele acredita ser certo. E não é isso que a Bíblia está nos falando. A glória de Deus foi revelada através da figura de uma pessoa, Jesus Cristo.
E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos a imagem real de quem é Deus. Se você vê em Hebreus, vai falar que antes nós conhecíamos a Deus pelas descrições, por aquilo que os profetas falavam, mas agora nós conhecemos Deus através de Jesus, porque foi manifesto nele, dizendo que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Então eu não via Jesus matando ninguém, eu não via Jesus amaldiçoando ninguém, eu não via Jesus reclamando de nada. Pelo contrário, eu via Jesus dando sempre ações de graças a Deus, reconhecendo Deus em tudo, porque o meu Pai me enviou, porque eu só faço aquilo que o meu Pai mandou eu fazer, porque o meu Pai, sempre rendendo graças a quem o estava capacitando, a quem o estava lhe dando poder para fazer as coisas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, no verso 21 diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, até aqui. Significa o seguinte, que eu posso ter o conhecimento de Deus. Eu posso estar, às vezes, frequentando uma igreja. Eu posso estar frequentando uma comunidade. Eu posso até acreditar em Deus. Mas se eu não estiver considerando quem Deus é, a sua santidade, a sua soberania, e não estou dando graças a Ele por tudo aquilo que Ele tem me dado, eu estou me colocando numa situação como está a estes homens, onde a ira de Deus se manifesta, e esses homens se tornam então separados daquilo que Deus tem proporcionado para eles. E agora esses homens estão numa condição cada vez mais depravadas. O que eu quero dizer para você é, claramente, ingratidão é uma chave para que você se desligue do corpo de Cristo, para que você se afaste daquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu disse, gratidão é a chave para abrir portas. Gratidão é a chave para que você possa expandir. Gratidão é a chave para que você possa tocar no coração do Pai. A ingratidão é tudo aquilo que vai fazer você se desligar, se desconectar. Então você começa a ser ingrato a Deus, você começa a dizer, olha, Deus me deu este emprego. Ai, mas olha, hoje eu estou tão cansado. Nossa, foi tão puxado essa semana no meu trabalho. Sabe, eu entendo que existam situações, existem dias que realmente nós estamos esgotados fisicamente. Mas eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo naquele dia que você está ok. Porque você diz, nossa, hoje eu estou tão cansado, a semana foi tão puxada. Aí você chega em casa e fica até as 3 da manhã vendo Netflix. Aí não está cansado. Ou então você vai para casa e seu amigo fala o seguinte, você não quer vir aqui em casa, vamos comer uma pizza, jogar um Uno? Aí você toma um banho e magicamente o seu corpo está novo e você vai. Sabe, isso é ingratidão. Porque você tinha a oportunidade de estar cultuando ao seu Pai, rendendo ações de graças. Sabe, não estou dizendo que é fácil. Jesus, tudo aquilo que Ele fez aqui na terra. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, mas Jesus era o cara. Você acha que foi fácil? Não foi. A Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas. E até recentemente tive uma conversa com um amigo meu que eu falei o seguinte, olha, você só pode ser tentado em algo que realmente você tem vontade de fazer. Senão, não é tentação. Imagina, você não gosta de ver futebol. Aí alguém te fala, olha, se você for ali e dar um pedala Robinho no seu amigo, eu te dou um ticket para você ir lá ver a final da Champions. Não quero. Por quê? Porque isso não te tenta. Agora, você é aquele cara louco por futebol, seu sonho era estar no estádio, não sei o que, o cara fala assim, faz isso. O cara, na hora, não, eu vou lá porque eu quero. Entende? Você é tentado por aquilo que você realmente quer fazer. Então, Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas ele foi obediente ao comando de Deus e se manteve firme. Da mesma forma, nós precisamos gerar em nós atitudes, ações de gratidão. É virmos realmente num culto e prestarmos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração em gratidão àquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus tem nos chamado para um novo tempo, um tempo de gratidão, um tempo de reconhecermos Deus em todas as áreas das nossas vidas e sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Sabe, eu sei que muitas vezes sermos gratos quando nós temos as nossas contas pagas, quando nós temos dinheiro na nossa conta, quando nós temos um carro, quando nós temos uma casa, quando nós temos possibilidade de viajar para o mundo inteiro, é fácil. Quer dizer, é um pouco mais fácil, porque essas coisas não te prendem. Mas talvez você está com uma enfermidade,
Talvez você está lutando contra alguma coisa. Talvez o seu trabalho está num momento de pressão. E ser grato nessas situações não é fácil. Mas a Bíblia não nos chama para ser grato quando é algo fácil. Ela nos chama para ser grato sempre. Quando nós vemos a vida de Paulo, nós vemos Paulo sempre grato a Deus. Grato a tudo aquilo que Deus tinha dado. Mas Paulo, ele chegou em determinada situação a ser acorrentado nas esferas inferiores de uma cadeia, naquele tempo romano, era onde passava o esgoto da cidade. E ele estava lá, acorrentado, cantando louvores a Deus. Você quer uma expressão maior de gratidão do que isso? Ele tinha todas as chances de dizer, olha Deus, eu estou aqui pregando a sua palavra, o seu amor, e estou aqui sofrendo. Estou aqui padecendo. Para quê? Vale a pena isso? Taca fogo em todo mundo aí, volta logo para a gente resolver já de uma vez. Mas não, ele estava lá com o coração grato, porque ele queria que a mensagem de Deus tocasse em vidas, para que pessoas fossem curadas, para que pessoas fossem transformadas, para que pessoas fossem salvas, para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, que é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. E eu e você, nós precisamos ter esse mesmo sentimento de gratidão dentro de nós. Nós precisamos ser gratos a tudo. Mas nós precisamos reconhecer quem Deus é. Nós precisamos reconhecer a sua soberania. Nós precisamos o adorar verdadeiramente. Nós precisamos entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração. Nós precisamos realmente viver aquilo que Ele tem para nós, com ousadia, com intrepidez. Amém? Para encerrar, o louvor, se quiser subir, abra por favor em Salmo 136. Essa é uma dica que eu peguei. Você fala assim, o louvor pode subir, eles ficam aqui mais 1 hora e a pessoa acha que está acabando, né? Não, eu estou brincando. Todos acharam? Salmo 136? Diz assim, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Ponto. Em todo tempo Ele é bom. E nós rendemos graças a Ele. E a sua bondade não está vinculado se eu estou desfrutando da sua bondade ou não, porque eu sei que eu estou desfrutando da sua vontade. Sabe, talvez você esteja passando por uma situação de pressão. Talvez as coisas parecem não estar nada funcionando. Talvez você possa estar com um sintoma de enfermidade. Talvez você pode ter perdido um familiar. Talvez você estar sofrendo um problema dentro de casa. Ninguém sabe o que você está passando, mas Deus sabe. E o que Deus é, Ele é bom. Ele não quer que você fique com esse sentimento dentro de você. Ele não quer que isso fique te machucando, que te torne ingrato, que te fique afastado de Deus. Ele não quer que você não esteja ligado a Ele. Pelo contrário, Ele quer que você esteja ligado com Ele, que você esteja conectado com Ele. Ele quer ter um relacionamento com você, porque Ele é bom. Sabe? E aqui nós vamos, se você depois quiser lá em casa, o Salmo 136, ele vai falando sobre várias coisas que o Senhor fez e que Ele é bom. E o salmista ele fala que rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra misericórdia aqui, no hebraico, ela nos remete à bondade, benignidade, fidelidade. Ou seja, porque a sua benignidade, porque a sua fidelidade dura para sempre. Deus é fiel com a sua palavra. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está passando por um sintoma de enfermidade, Deus já curou você através de Jesus. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, nós já somos curados, porque o sacrifício foi feito em Jesus. Isso não precisa estar com você. Se você está passando por algum problema, entenda, Deus nos chamou para viver em um reino de justiça, paz e alegria. Tristeza não faz parte da sua vida, alegria faz parte. Tribulação não faz parte da sua vida, paz faz parte da sua vida. Pecado, estar afastado de Deus, sentimento de
porque eu estou vivendo uma vida completamente perdida. Isso não faz parte da sua vida. O que faz parte da sua vida é uma vida em justiça em Deus. E o salmista aqui fala: rendei graças ao Senhor dos senhores, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças àquele que fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que criou o sol, o dia, aquele que fez a lua, as estrelas. Rendei graças àquele que feriu o Egito, aquele que com a sua poderosa mão tirou Israel do meio deles, aquele que com o seu poder abriu o mar em duas partes e o seu povo passou lá dentro. Sabe, só que a Bíblia ela não para aqui, o Salmo para, porque era isso que ele tinha de entendimento. Mas o que eu quero dizer para você é: rendei graças ao Senhor por aquele que quem te salvou, te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, por aquele que te curou, aquele que levou todas as enfermidades sobre ele, aquele que te tirou de uma condição de escravo e te colocou numa condição de ser líder, cabeça, aquele que te tirou de uma condição de pobreza e de escassez e te colocou numa condição de riqueza, de uma condição de prosperidade, de abundância. Nós temos muitos motivos para render ações de graças a Deus, e nós podemos ser gratos com as nossas vidas. Então vamos ficar de pé essa noite, vamos começar a render graças, vamos abrir o nosso coração, exaltar a Deus por tudo aquilo que Ele pode fazer. Sabe, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu sei que você tem motivo suficiente para render graças ao Senhor. Não vai ser a sua condição atual, não vai ser o seu sentimento, não vai ser o seu sintoma, não vai ser aquilo que você está sentindo essa noite que vai impedir de você ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele continuará a fazer, porque Ele é fiel com a sua palavra, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia!